Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu gostaria de mostrar para vocês como que a gente pode fazer a autenticação de login aqui com o Google utilizando a nossa API do Credential Manager, beleza? Bom, aqui na minha tela eu tô com o meu emulador aberto, que eu queria mostrar para vocês como que vai ser esse projeto, beleza? Eu vou abrir ele aqui, ó, o meu projeto de teste, e basicamente ele vai abrir aqui essa telinha pra gente. E nós temos aqui uma tela de autenticação, né? Geralmente a gente tem mais de uma opção de autenticação, a gente vai ter o tradicional com e-mail e senha, mas hoje em dia é muito comum a gente ter ali, né, a gente continuar com o Google utilizando a nossa conta, tá? E o foco desse vídeo é justamente isso, como que a gente pode fazer para a gente poder utilizar a nossa conta do Google para poder se autenticar em alguma aplicação, beleza? Então, na hora que eu clicar aqui para autenticar, ele automaticamente vai vir que as minhas contas que eu tenho aqui nesse smartphone, e tá ali, né, a minha conta que eu tenho aqui cadastrada, e quando eu clicar nela, veja bem, ele vai dar conectado e vai mandar para minha home screen. E eu já vou estar autenticado nessa aplicação. Bem bacana, né? E aí legal que a gente vai fazer o seguinte. Aqui nós podemos ver que na parte de autenticação ele vai gravar esse camarada aqui pra gente, dentro da parte de autenticação. E aqui na parte do Firebase, né, do storage do Firebase, a gente vai armazenar numa coleção esse usuário que a gente autenticou via Google, né? Então tá lá o nosso usuário, o ID dele e todas as informações que a gente consegue pegar através da conta dele do Google. Bem bacana, né? Então fica comigo nesse tutorial que eu vou te mostrar passo a passo como que a gente vai fazer isso. Bora lá? Bom, guys, é o seguinte, para a gente continuar então no nosso tutorial aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no meu GitHub, né? Eu já deixei um projeto base aqui pronto pra gente, justamente para o nosso tutorial ele não ficar muito denso, né? Não ficar muito maçante, beleza? Então ele já vem aqui com algumas questões de código já pronta, principalmente na parte da interface, pra gente não perder muito tempo, beleza? Então vou deixar no link aí da descrição do vídeo, basicamente, né? Não tem mistério aqui, é só a gente fazer o download mesmo do nosso projeto. Então a gente vai vir aqui, ó. Show de bola. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui com Ctrl X mesmo. Vou vir aqui onde é que tá os outros projetos de Android que eu tenho. E vou extrair aqui, beleza? Então vou extrair aqui com o meu WinRAR e ele vai extrair aqui pra gente. Então vou abrir o meu Android Studio, vou abrir o projeto desse cara aqui, vou esperar buildar e vou esperar, né, ficar tudo pronto. Então esse aqui é um processo normal que a gente faz, beleza? Quando tudo estiver pronto aqui, eu volto com o projeto aberto. Show? Bom, pessoal, o projeto já buildou aqui direitinho no meu Android Studio, tá? Já tô com ele aberto aqui, tá tudo certinho. Então, para você testar e para ver se tá tudo certo pra gente começar o nosso tutorial, é só você executar a aplicação, tá? E se ela executar aí no seu emulador, tem que aparecer aqui essa interface aqui pra gente, beleza? Então já tem a ação de clique aqui, então basicamente pra gente poder adiantar aqui, né, o nosso tutorial, beleza? Eu vou pausar aqui e só passar aqui para vocês o que a gente tem aqui, né, que eu deixei mais ou menos pronto, tá? Na nossa main activity, a gente tem aqui toda a parte do nosso NaviHost já configurado, justamente para a gente poder ter essa parte de navegação já configurada também, tá? Então nós temos aqui o login, que vai ser o login destination, que vai ser o que vai começar, então a nossa tela de login screen. Aqui eu já estou utilizando o conceito, né, de função de extensão, né, da gente poder ter ali o nosso NaviHost direitinho, os gráficos de navegação, né? Então nós temos aqui direitinho, vai pegar aqui a nossa tela de login. Outras coisas que eu deixei foi a nossa tela de home, que é para onde a gente vai navegar depois que a gente tiver sucesso ali naquela autenticação, beleza? E deixei algumas outras coisas que são básicas, tá? Aqui nós vamos ter o nosso Google Client ID, a gente vai chegar nesse cara aqui, eu já deixei a constante pronta, é só você depois copiar esse código que a gente vai pegar lá, tá? Aqui uma nossa classe selada de response, para a gente poder lidar aqui com diversos tipos, né, de erros que podem dar aqui na nossa operação de rede. Então se você é desenvolvedor Android, isso aqui já deve ser muito comum para você. Você deve utilizar uma classe parecida como essa para você fazer algumas asserções, quando deu sucesso, quando é falha, quando é load, né? Então essa classe selada aqui é muito utilizada, tá? Então fica tranquilo, só para a gente poder utilizar. Então na parte de apresentação, já deixei aqui também alguns componentes prontos que eu falei para vocês na parte visual, né? Tem aqui também alguma classe de estado que eu já deixei pronta e aqui a nossa classe de evento. Só um detalhe aqui que eu esqueci de... Depois, posteriormente, eu vou atualizar esse repositório. Mas esse evento aqui, tá vendo que ele tá vindo com uma variável booleana, já lidando como falso? A gente pode tirar esse cara daqui, a gente não vai utilizar ele, tá? Então, na parte aqui do evento, você pode tirar. Aí, como eu não tenho parâmetro, eu preciso, vai ser um data object, não vai ser um data class, tranquilo? Aí, só o seguinte, a gente vai vir aqui, então, na nossa login screen. Deixa eu só tirar isso aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ele vai pegar, a gente não tem mais esse construtor porque não é mais um data class, beleza? Então ele é um data object, não tem nenhum parâmetro. Então só fazer esse ajuste aí que o projeto deve compilar direitinho, tranquilo? Então isso aqui que eu queria mostrar para vocês, tá? De a parte do início aqui pra gente poder começar o nosso tutorial. Bora lá?
Beleza, guys, agora a nossa parte é a gente poder fazer a nossa configuração aqui para a gente poder utilizar esse mecanismo para a gente poder trabalhar com o login aqui do Google, beleza? Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer? Aqui eu vou deixar aí com um link para vocês na descrição do vídeo. Então a gente tem algumas maneiras da gente poder se autenticar, tá? Na verdade, algumas formas, né? Alguns caminhos que a gente pode seguir para a gente poder chegar ali naquela implementação. Então nós temos essa documentação aqui do Google, né? Que ele vai mostrar para você como que você pode estar fazendo, né? Esse recurso, como que você configura aqui esse login com o Google, né? Na interface do usuário. Então ele vai deixar aqui uns GIFs para a gente, utilizando aqui, né? A parte do Credential Manager também. Então passo a passo bem interessante, tá? Então aqui ele vai deixar algumas bibliotecas para você, algumas questões que você precisa declarar para a gente poder utilizar, né? Aqui a parte dos credentials, né? Do Credential Manager, Credential aqui Play Service, a parte do Google ID também, tá? Então aqui uma documentação que ele tem que explica muito bem como isso aqui funciona, tá? Só que é o seguinte, se você for seguir por esse caminho aqui, basicamente ele vai levar você a fazer o projeto lá no nosso Google Cloud, tá? E eu não gosto muito dessa abordagem, apesar de funcionar. Por que eu não gosto dessa abordagem? Porque nós temos o Firebase, né? Então nós temos o Firebase, a gente vai utilizar o Firebase para a gente poder criar o nosso projeto e aí a gente não ter que passar lá por todo aquele crivo do Google Cloud. Porque, pessoal, o que acontece, né? A gente tem que pensar no Firebase como basicamente ele é uma camada de interface, né, mais amigável, mais focada aqui no desenvolvimento de apps, tá? Então ele é uma camada que está um pouco acima, né, do nosso Google Cloud, que é a infraestrutura do Google, né, bastante poderosa e bastante complexa. Então ele é uma camada mais abstrata. E aí a gente tem a camada do Google Cloud, onde a gente não lida muito, né, com essa questão. A gente lida mais com a abstração, justamente para a gente fica mais fácil a gente lidar, beleza? Então essa é a questão recomendada da gente sempre começar pelo Firebase, que a configuração é muito mais prática, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Bom, guys, é o seguinte, eu já estou aqui na minha conta do Firebase e cliquei lá em criar um projeto, beleza? É aqui que a gente vai começar. Então a gente vai colocar o nome do nosso projeto, eu vou colocar Google Login Compose, beleza? Esse vai ser o nome do meu projeto. Vou clicar aqui em continuar, vou deixar aqui tudo marcado, não tem problema nenhum. Vou colocar aqui também essa parte do Analytics, vou clicar em continuar. Vai ser a conta default que eu tenho aqui mesmo e vou criar o projeto, beleza? Beleza, pessoal? O projeto foi criado com sucesso. Estou aqui já no nosso Google Login Compose, né? Você pode dar o nome que você preferir. E aqui ele já traz aqui até a parte do Gemini aqui pra gente, né, cara? O Gemini hoje do Google, eu vou te falar, né? Tá até no header de tudo do Google, você tem Gemini. É doideira. Mas show de bola. O que a gente precisa fazer? Primeiro a gente precisa conectar o nosso projeto com o nosso, né, o nosso projeto aqui no Firebase com o nosso projeto do Android, certo? Então vamos começar aqui, ó, Android. Aí aqui a gente vai pegar o nosso component name, né? O nosso company name. Então vamos vir aqui, ó. A gente vai vir aqui dentro do nosso... Tanto do manifest você consegue esse cara, tá? Aqui na parte do manifest não. Olha eu viajando. A gente vai vir aqui, ó. Então aqui a gente já consegue pegar aqui, né? O nosso common name. Então vou copiar esse cara. Então vou vir aqui no nosso Google e vou copiar esse cara. E eu vou colocar aqui o nome vai ser Google Login Compose, beleza? E aí nós vamos precisar colocar a nossa certificação de assinatura aqui do SH1, tá? Isso aqui vai ser importante, beleza? No mecanismo de autenticação do Google, ele até fala para a gente poder colocar esse cara. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar nada aqui não, mas aí eu vou colocar na hora que a gente utilizar o recurso para a gente poder autenticar com o Google. Aí vocês vão ver que ele vai falar que ele vai pedir esse cara, beleza? Então vou registrar aqui, depois a gente coloca essa assinatura. Beleza? Aí, por enquanto, você não precisa fazer o download desse Google Service.json aqui, justamente porque ele vai mudar a partir do momento que a gente utilizar o serviço do Google ali para a gente poder se autenticar. Então, espera um pouquinho, beleza? Vamos clicar em avançar. Aí aqui ele vai só te dar, né, as configurações para a gente poder ter o nosso Firebase funcionando no projeto. Então, vou copiar esse cara aqui. Aqui não tem mistério, né? Muito simples. A gente vai copiar aqui no nosso... Gradle, build.gradle, né, da parte aqui do projeto. Vamos colocar esse cara para cá. Aí você pode perceber que eu nem mostrei ele naquela parte do vídeo, que eu já deixei algumas dependências aqui prontas para você também, tá? Então a parte de Hint, a outra parte aqui do KSP, eu já deixei algumas coisas prontas para a gente poder agilizar o tutorial, tranquilo? Então aqui a parte do Firebase a gente vai fazendo junto. Show de bola. Então vou pegar aqui agora o application, a gente tem esse cara aqui pra gente colocar lá, vou copiar. Então aqui já a parte do build.app. E beleza, como eu falei para vocês, a gente tem aqui a parte do KSP, parte do Hint, parte do serialização aqui também com o Kotlin, né? E aqui embaixo eu já deixei algumas dependências já prontas para vocês também. Beleza, guys? Só a fim de a gente poder agilizar, são as dependências que a gente vai precisar. E a gente vai adicionando junto aqui as dependências do Firebase e as dependências do Credential Manager, beleza? Então, show de bola. Mas o que a gente vai precisar? Vamos colocar aqui de uma vez, ó, essa parte aqui do nosso Firebase Platform. Vamos copiar esse cara.
Então vamos aqui. Eu vou deixar aqui em cima. Beleza? Vamos copiar esse cara. Aí ele pede até pra gente colocar aqui o Analytics e tal, já que a gente optou lá por ter o Analytics, né? Eu não vou copiar porque eu não vou usar esse cara. Vou clicar aqui em avançar, vou continuar no console, beleza. Aí aqui no projeto, eu só preciso sincronizar, né, para ele pegar os dados direitinho. Tranquilo? Show de bola. Então, enquanto o projeto vai buildando aqui, a gente vai olhando as outras questões que a gente vai precisar fazer. Então, primeiro aqui, eu queria deixar esse link também aqui para vocês, que é onde eu falei que tem um tutorial aqui já utilizando o Firebase para a gente poder fazer a autenticação do Google no Android. E olha, esse passo a passo é fantástico, cara, porque aqui ele vai deixar tudo para a gente, as dependências que a gente vai utilizar, né? A gente vai utilizar aqui a parte do Firebase Auth para a gente poder se comunicar, e a gente também vai colocar, né, as dependências do Credential Manager, tá? Com as versões específicas, né? Muito provavelmente as versões estáveis que tem aqui. Tranquilo? Então é isso que a gente vai precisar, e por isso que eu te falo que esse tutorial é muito mais fácil também. Beleza? Então vamos lá, vamos já copiar aqui então o nosso Firebase Auth para a gente colocar no nosso projeto. Ele já sincronizou ali, ó. Vou colocar aqui o Firebase Auth e vou colocar aqui as implementações do nosso Credential Manager, beleza? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Fechou. Então vou dar um Sync Now, e enquanto ele vai buildando aqui pra gente, a gente vai vindo aqui nessa página, porque eu quero mostrar algumas coisas pra vocês, tá? Então, tá vendo? Ele vai falar aqui uma série de coisas do que a gente precisa, tá? Caso a gente não tenha especificado a impressão digital SH do app. Ele fala pra gente fazer isso na nossa página de configurações do console do Firebase, tá? Então é importante, porque ele usa essa assinatura aqui, né, como para poder autenticar esse cliente, né? Então ele usa essa informação aqui da impressão digital, a gente vai pegar esse cara, beleza? E aí, quando ele dá uma série de coisas aqui, já o código que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para a gente poder utilizar, né, direitinho. Então ele dá um tutorial bem bacana, bem amigável, né? Show de bola. Isso aqui vai servir como base aqui pra gente. Vou deixar o link aí para vocês pesquisarem aí também, beleza? Vamos lá, voltando aqui no projeto, vamos ver se ele buildou. Ó, já buildou tudo, tá tudo certinho. O que eu vou fazer? Vou vir aqui então no nosso projeto do Firebase, vou vir aqui na parte da criação e vou vir aqui na parte de autenticação. E vamos lá, vamos começar. Vou clicar aqui, ó. E aí eu vou colocar aqui, né, outros provedores para a gente poder se autenticar, vai ser o Google, tá? E aí ele fala, né, importante, né, para ativar o login com o Google nos seus apps Android, é preciso fornecer a impressão digital de SH1 em cada app, né? Então acesse as configurações do projeto. Então vou fazer o seguinte, vou vir aqui, ó, para acessar as configurações do projeto. Ele já me levou lá, show de bola. Então só considera, né, que é o projeto correto. E aqui embaixo a gente consegue colocar a assinatura digital. Vamos colocar aqui, ó. Só que para isso a gente tem que vir aqui no nosso aplicativo Android, né, no nosso Android Studio, e a gente poder pegar essa assinatura. Como que a gente faz isso? Aqui na parte do Gradle, aqui no terminalzinho aqui, ó, para a gente executar, né, tipo como se fosse um desenho de terminal, né, a gente executa aqui algumas tarefas aqui do Gradle. Então é só clicar aqui e você vai digitar uma Gradle que vai se chamar Sign In Report. Se eu não me engano é report ou reports, tá? É report mesmo, é no singular, beleza? E a gente vai pegar essa chave aqui, ó, SH1. Então vou clicar aqui, eu vou pegar ela, beleza? Vou voltar aqui no nosso Firebase e vou colar esse cara. Tá vendo que ele ficou até ali verdinho, então tá tudo certo. Vou clicar em salvar. Beleza, salvei, né? Novas impressões de certificado digital, né? Adicionada, beleza? Do certificado ali adicionado. Aí agora sim eu vou pegar aqui e vou fazer o download do nosso Google Service.json, beleza? Beleza, fiz o download desse cara, vou pegar ele aqui, ó. Então vou dar um Ctrl C nele. E pra gente colocar no nosso projeto também é muito simples. Vamos minimizar isso aqui, ó. A gente vai mudar essa configuração, essa visualização aqui para Project. E a gente vai vir aqui na camada de App, cuidado aqui, e aqui você cola. Beleza? E aqui vai estar o nosso projeto aqui no nosso Google Service, beleza? Por isso que eu pedi para vocês esperarem um pouquinho, porque é mais interessante, beleza? Show de bola. Na verdade, eu acho que eu cometi uma gafe aqui, mas tudo bem. Vamos voltar aqui no nosso projeto, a gente adicionou, mas aqui na parte da autenticação, ó, eu vou configurar o método, vou clicar em Google e eu vou ativar esse cara. Aí aqui ele vai pedir o nome do projeto, beleza? O e-mail do suporte do projeto não está configurado, eu vou colocar o meu e-mail aqui mesmo, tá? Aqui tem algumas configurações da web que a gente não precisa se preocupar, justamente porque ele vai criar isso aqui pra gente lá no nosso Google Cloud. Eu vou clicar em salvar, beleza? Ele vai colocar aqui direitinho pra gente. Ó, e tá lá, o provedor foi adicionado, né? E agora sim a gente pode pegar o nosso Google Service.json, tá, pessoal? Então não é aquele momento, não. Então cometi uma gafe aí, mas faz parte, né? É só a gente deletar aqui então, só para não colocar aqui no arquivo. E a gente faz o download desse cara aqui agora de novo. Beleza, esse cara tá aqui. Vou vir aqui na pastinha, vou clicar aqui em Ctrl C. E agora sim, vou minimizar aqui, ó. Vou pegar aqui o nosso projeto.
Show de bola. O projeto tá aqui, eu vou tirar esse Google Service JSON aqui. E agora eu vou colocar ele aqui. Agora sim, vocês vão ver que ele vai estar até diferente, tá vendo? Agora ele pegou que tem mais questões aqui relacionadas à parte, né, do nosso... da questão da autenticação ali com o Firebase, beleza? Então ele vem com algumas configurações que são necessárias a gente atualizar aqui o nosso Google Service JSON, beleza? Agora tá tudo certinho. Então vou pegar aqui então, vou clicar em concluir e beleza, tá aqui, tá tudo direitinho, tá feito, né, essa parte. Aqui a gente pode autenticar, e aqui abaixo, tá vendo que ele coloca aqui pra gente, ó, o nosso ID do cliente da web? A gente vai precisar desse cara pra gente utilizar o nosso Credential Manager, beleza? Então o que você vai fazer? Você vai copiar esse cara aqui, tá? E aí, voltando lá no projeto, a gente vai trocar a visualização agora para Android. E aqui na parte de útil, constantes, eu já deixei aqui para você, né, mastigadinho, é só você colar o seu Google Client ID aqui, tranquilo? Sem mistério, né? Bem de boa. Então podemos fechar esse cara, agora a gente pode fechar isso aqui também, tudo certo. E agora a gente pode começar a trabalhar então na nossa implementação. Vamos lá? Beleza, guys, agora sim, com as dependências no projeto, a gente vai partir para o código, beleza? Então o que a gente vai fazer? Na parte aqui do core, é o seguinte, a gente vai criar uma pastinha chamada data, e eu vou criar outra, .repository. Ele vai criar outra para mim dentro de data, beleza? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar outra que eu vou chamar aqui de DI, vamos deixar ela pronta, que a gente vai configurar aqui por último, né, a parte de injeção de dependência. E aqui nós vamos criar uma camada também chamada Manager, vai criar aqui. Aqui também nós vamos criar uma camada basicamente de domain. E aqui dentro de domain a gente vai colocar nosso pacote repository, e a gente vai começar por ele. Repository, tá? E aqui também a gente vai colocar um pacote chamado use case. Então a gente vai trabalhar aqui com essas camadas para a gente poder definir certinho, tá? Então show de bola. A primeira coisa que a gente vai estar trabalhando aqui é na parte do nosso repositório. Então a gente vai criar um repositório, auth repository. Esse auth repository vai ser uma interface. Eu vou ter um método nele que vai ser uma função suspensa que a gente vou chamar de Firebase sign in Google, ou vou colocar with Google, acho que vai ficar melhor, tá? E esse cara vai devolver pra gente um booleano, e ele vai receber como parâmetro o nosso Google credential. Deixa eu ver qual credential que é esse cara, credentials, e aqui a gente vai receber do tipo auth. Vai aparecer aqui, auth credential. Esse cara aqui, ó, do com.googlefirebase.auth, beleza? Show de bola. Feito isso, a gente vai vir aqui então na nossa camada de data e a gente vai criar agora a implementação desse cara. Então, vou colocar aqui a diretiva impl class, vou herdar aqui dessa nossa interface e vou implementar esse método, beleza? Então, Ctrl I e eu vou implementar esse cara aqui. Show de bola. O que a gente vai precisar fazer aqui agora? Primeira coisa, via construtor, a gente vai trabalhar aqui com a injeção de dependência. Depois a gente vai arrumar isso aqui. A gente vai precisar do nosso private val auth, que vai ser do nosso Firebase auth, beleza? E nós vamos precisar também do private val Firestore. E a gente vai chamar aqui o nosso Firebase Firestore. A gente não colocou a dependência desse cara, né? Acabou faltando. Então, beleza, vamos arrumar esse cara aqui. A gente vai vir aqui então nessa parte de criação e nós vamos pegar aqui o nosso Firebase Database e nós vamos provisionar esse cara. Acabou faltando ele, né? Beleza. Criar então um banco de dados e nós vamos colocar aqui também, não vou entrar nos méritos, detalhes disso daqui, tá? A gente pode colocar essas regras aqui mesmo, que for melhor pra gente, e que nós podemos iniciar no módulo de teste. O módulo de teste ele tem um time, né, para ficar aberto, né? Então vai ser só ter esse time aí, depois o Google acho que apaga, não sei o que ele faz. Então é só criar aqui, e ele vai provisionar aqui o Grow de Firestore pra gente. Vamos deixar esse cara já pronto, tá? Beleza, então, pessoal, aqui tá provisionado tudo direitinho, tá? Então a gente já pode começar a trabalhar aqui nas coleções. E aí só a gente precisa pegar a dependência para a gente poder trazer tudo que é do Firestore para dentro do nosso projeto. Então eu já consegui achar aqui, né? Basta você filtrar aqui pro Firestore, é muito tranquilo de você achar. Eu vou pegar aqui a implementação, porque o bom aqui a gente já tem, né? Eu vou voltar aqui no nosso projeto e a gente vai vir aqui no nosso build.guedo e vai adicionar aqui dentro da parte de alpha. Eu vou deixar aqui embaixo e vou esperar ele sincronizar. Beleza, pessoal? Projeto sincronizado. Então a gente voltar lá no nosso repositório, na implementação, né, no caso, a gente pode ver que agora ele vai trazer para a gente o nosso Firestore. Tranquilo? Então a gente resolveu esse problema aí.
Então aqui a gente vai implementar então, né, essa função que vai ficar como responsável para a gente poder fazer o login aqui no nosso Google utilizando as credenciais do Firebase, tá? Então vou colocar aqui um return try para gente, porque isso aqui pode dar uma exceção e depois a gente vai capturar essa exceção. Vou colocar aqui um catch. Por hora eu vou deixar o exception mesmo. Vou pegar aqui a exception do Google mesmo, do geral mesmo, tá? Então show de bola. O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai tentar fazer o login. Então vou colocar aqui o auth result, que vai trazer o resultado para a gente da onde? Da camada do nosso auth. Ponto sign in with credential, e a gente vai passar aqui o nosso Google Credentials para ele, beleza? E aí, como esse cara aqui, né, ele é assíncrono, né, basicamente a gente precisa fornecer aqui uma função de extensão que a gente ganha, que é o await, né? E basicamente essa função vai esperar a conclusão aqui pra gente dessa operação assíncrona, tá? Show de bola. Depois que a gente tem isso, repara que ele tá trazendo um auth result aqui pra gente. O que a gente vai fazer? A gente vai verificar agora se o usuário ele é um novo, né? Se é o primeiro login dele. Porque lembra, o tutorial eu quero salvar esse cara lá no nosso Firestore. Então para isso, o que eu vou fazer? Val is new user. Então, né, é um novo usuário. A gente vai pegar o nosso auth result. Auth result, perdão. Vamos pegar aqui uma diretiva chamada addition, adicionar o user info, tá? E a gente vai verificar se ele é um novo usuário. Isso aqui é o próprio Firebase que traz pra gente, tá? E eu vou retornar falso se não for, né? Simples assim. O nosso Elvis Operator, beleza? Aí eu vou também verificar se esse cara, se esse new user, ele é verdadeiro, tá? Então, se for um novo usuário, a gente vai adicionar essas informações aqui no nosso Firestore. Eu vou criar uma função auxiliar para isso. Então, add user to Firestore. Beleza? Show de bola. Se não, eu vou simplesmente jogar true aqui, né? Porque ele vai retornar pra gente o true mesmo. Show de bola. E aqui eu vou retornar false, tá? Não vou lidar muito com essas questões de exception nem nada, tá? O tutorial aqui é basicamente pra gente ver funcionando mesmo. A princípio, né, tem muita coisa também que a gente poderia melhorar nesse tutorial, tá? Mas é só para vocês terem uma noção mesmo de como que dá para fazer e já dá para ter um norte muito legal com essa implementação aqui. Então, vou com a ajuda aqui da IDE criar essa função aqui mesmo, tá? Que vai ser uma função privada. Aí aqui você pode colocar um log, tá? Se você quiser, você pode colocar um log aqui, por exemplo, colocar uma tag, né? Google, sei lá, login. Aqui tem que estar entre aspas. E você pode pegar essa exceção, né? Pegar o dólar ponto causa, né? Você pode colocar aqui o localization message, enfim, o que você achar melhor aqui, só para você, como desenvolvedor, verificar o que aconteceu, caso dê um erro aqui nessa função, beleza? E aqui é muito simples. O que a gente vai fazer? Basicamente agora, essa função, a gente vai obter aqui o nosso usuário, né? Com o nosso current user, esse cara aqui, o nosso current user, a gente pode colocar aqui um apply, tá? E com esse apply, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o val user, e vou chamar aqui, então, uma função de extensão chamada toUser. Vocês já vão entender por quê. Então, essa função que eu vou chamar aqui é uma função de extensão. Eu vou fazer essa função aqui justamente para quê? Vai ser que é uma função Firebase. Se eu não me engano, acho que é Firebase User. Isso, Firebase User. E eu vou chamar ela aqui toUser. Já tá até pegando ali pra gente. toUser. Aí, tá vendo? Ele até vai compilar. E eu vou colocar aqui, ela vai receber para mim, né? Vai devolver com um map off, porque a gente vai fazer um mapeamento que vai ser da seguinte forma. Então, basicamente, essa função de extensão, ela vai converter, né, um objeto aqui do nosso Firebase User em um mapa de dados para a gente, tá? Então, a gente vai conseguir com facilidade armazenar esses dados dos usuários, que a gente vai capturar essas informações através da conta dele do Google, beleza? Então, lembra, né, que lá no o nosso armazenamento lá do Firebase, ele aceita, né, um map. O map de string também, e se eu não me engano, acho que é o map de n, que pode ser qualquer valor. Beleza? Então, a gente vai ter aqui, então, a nossa chave, que vai ser o nosso UID. Acho que é o UID, é assim que ele faz lá. Então, vou mapear para o ID aqui, que é do nosso Firebase, beleza? Ele tá pegando desse camarada aqui, tá? E eu vou colocar nesse mapa também o nosso name. Eu vou colocar aqui, mapear para display name, que é o nome que ele usa lá. Eu vou colocar aqui a foto URL. Ele tá pegando aqui, só que tem que ser string, né? Agora sim, foto URL. Eu vou querer pegar também o e-mail. Se eu não me engano aqui, deixa eu pegar o e-mail. Eu vou mapear aqui que o created quanto que ele foi criado, né? Vamos pegar esse dado aqui também, ó. Eu vou colocar como server, vou chamar aqui, se eu não me engano, acho que é server time server timestamp.
uma função aqui. Isso vai importar esse cara, beleza. Eu consegui pegar uma função que vem aqui no nosso Firebase também. Show de bola? Então é um timestamp aqui do servidor, né? Do Firebase no caso, tá? Do servidor do Firebase para a gente poder aqui colocar a criação do registro desse usuário. Então esses dados que eu vou mapear aqui, beleza? Então depois que eu fiz esse mapeamento, a gente vai chamar o nosso Firebase Storage.collection. Qual que é o nome da minha coleção? Vai ser users. E eu vou colocar um ponto document, vou passar o que para ele? O nosso UID. E eu vou só colocar aqui um set, vou setar o usuário lá dentro. Quem que vai ser? Vai ser o usuário que eu fiz o map. E vou colocar aqui um await, beleza? Aí aqui que eu coloco o await, essa função precisa ser suspend, beleza? E eu posso chamar outras funções, né, suspensas dentro de outras funções suspensas também, sem nenhum problema. Tranquilo, guys? Então esse aqui vai ser o nosso repositório, né, que a gente vai começar a trabalhar. Beleza, com o nosso repositório pronto, a gente pode partir agora para nossa camada de use case. Então eu vou vir aqui ó, em use case, eu vou criar um login use case. Vai ser um file, porque eu vou deixar tudo aqui, tá, para ficar um pouco melhor. Vou deixar a interface aqui, tá? E vou deixar aqui também a class login use case, só que eu vou colocar a diretiva impl e vou colocar aqui de uma vez. Eu gosto de fazer isso aqui com a parte de use case, acho que fica num arquivo só, né? É bem tranquilo. Vou ter um suspend operator. Suspend operator. Invoke. Interface não, cara. Invoke. Ó, pegar aqui. Inferir invoke. Eu vou colocar aqui parameters. E qual que vai ser os parâmetros? Eu vou colocar aqui essa data class. Que vai ser os parâmetros. Vou chamar ela de parâmetros mesmo. Parameters. Show. E aqui vai ter o nosso val Google Credentials. E aí eu vou colocar o nosso auth Credential do Firebase, beleza? E aqui na parte dos parâmetros eu vou chamar a nossa classe parâmetros aqui. Show. O que ela vai devolver aqui pra gente? Ela vai devolver um flow. Um float, é um flow de response, que é a nossa classe lá do útil, de boolean, que é o que o repositório traz pra gente. E aqui a gente vai criar um fluxo pra gente poder trabalhar lá no nosso view model, tá? Show de bola. Feito isso, o que a gente vai precisar fazer? Já vou colocar aqui o constructor, private val, auth, repository, então a gente pega a interface, tá? E depois a gente vai trabalhar com a injeção de dependência para ensinar o Hilt, né, a injetar tudo isso aqui pra gente, tá? Então, beleza. Agora eu só preciso vir aqui e dar um Ctrl I e fazer aqui a implementação do método invoke. Então, aqui eu vou precisar criar um flow. Então, eu vou retornar aqui um flow, tá? E aqui nesse flow começa a trabalhar com ele. A primeira coisa que eu vou emitir vai ser um response. O response.load. Beleza. Feito isso, eu vou pegar aqui o nosso val result. Vou pegar aqui o nosso auth repository, ponto, né, para ele poder entrar aqui no nosso Google, e através do nosso parâmetro a gente precisa passar aqui o nosso Google Credential Manager. Tranquilo, né? Bem de boa. E aqui eu vou só emitir o nosso response.success e vou passar aqui esse result, que é um booleano. Depois lá no meu view model ele trata esse cara se vai ser true ou se vai ser falso. O nosso repositório vai só emitir esse cara. E aqui eu posso utilizar o cat para, se der algum problema, eu posso emitir aqui um response.failure, tá? Vou só abrir aqui. E o nosso failure a gente precisa passar um it.message.toString. String. Aí, show de bola. Beleza? É a mensagem de erro, que se acontecer algum erro nessa cadência de fluxo aqui que a gente está criando aqui dentro do nosso use case. Beleza? Beleza, guys? Agora o que a gente vai fazer? A próxima parte é a gente poder criar o nosso manager, que vai ser a parte principal aqui também para a gente poder fazer, né, a nossa funcionalidade de login com o Google. Só uma coisa antes, né, que eu coloquei parâmetros, né? Aí sim a IDE estava me corrigindo aqui, beleza? Então show de bola. O que a gente vai fazer? Dentro aqui do nosso manager, a gente vai criar o nosso Google Auth Manager. Tá? Vai ser uma classe mesmo, não vou trabalhar com interface aqui para ser bem direto. Tranquilo? Então a gente vai colocar aqui o nosso constructor, private val, a gente vai criar aqui o nosso Credential Manager, tá? A interface que a gente já ganha de graça quando a gente coloca ali as dependências, tá? Dentro do nosso Credential Manager. Eu vou colocar esse aqui também, um @singleton. Singleton, né, para a gente poder deixar essa classe aqui viva, né, de acordo com a nossa aplicação ela estiver funcionando, beleza? Então, padrão singleton aqui, não vou entrar muito no contexto, só para vocês entenderem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma função que vai obter as credenciais aqui, tá, do Google, da autenticação do Google, beleza? Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o nosso suspend fun, vou criar aqui um get Google. Meu Google saiu do sinistrão, né? Set Google Auth Credential. Tá? Vou te colocar assim.
Ele vai ter um parâmetro aqui que eu vou colocar ele de required authorize. Vou colocar aqui beleza, do tipo boolean, que vai receber já falso aqui por parâmetro. E eu vou devolver aqui um result, que vai ser um result do Kotlin mesmo, que vai ser do tipo auth credential, tá? Eu vou colocar aqui. Então, esse parâmetro aqui que a gente está colocando, ele vai basicamente, né, definir para a gente se ele deve filtrar apenas por contas já autorizadas, tá? Eu vou deixar esse padrão aqui como false, propriamente dito, beleza? Não vou entrar muito no mérito, mas basicamente se a gente colocar ele como true, ele só vai puxar para a gente contas que já estão autorizadas. Tem alguns cenários específicos que você precisa fazer isso, mas não vou entrar nesse mérito aqui, a gente pode colocar como falso, beleza? Show de bola. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou retornar aqui e vou precisar abrir um idef content, porque é o seguinte, vou explicar para vocês. E vou trocar o dispatchers aqui, ó, .io, porque a gente vai fazer aqui uma operação que pode travar a nossa UI thread, tá? Então, e essa operação eu vou mostrar para vocês e pode dar uma exception aqui também. Eu vou colocar aqui, ó, um catch. Essa exception que a gente vai colocar, eu vou colocar como e.exception mesmo. Mas aqui basicamente o que a gente vai fazer agora? A gente vai gerar um hash nonce, que ele até deixa na documentação ali pra gente que você pode gerar, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui o nosso Google Authentication, tá vendo? Vamos pegar aqui e voltar para Android. Fazer login com o Google. Então aqui nesse tutorial ele mostra para vocês que você pode setar aqui um set nonce, que ele explica direitinho, né, a questão de segurança. Ah, que pena, não tá aqui. Achei que ele colocava aqui no começo, ó, tá? Mas dentro desses sets aqui ele pode colocar pra gente esse set nonce, só uma questão de segurança a mais também, para, segundo eles, né, evitar um ataque do tipo replay, tá? Então não vai entrar no mérito do que significa isso. Fica a curiosidade aí também se você quiser pesquisar. Sacou? Então show de bola. Então a gente vai criar esse cara, né? Vamos colocar aqui, segurança nunca é demais. Então hash nonce. E vou colocar aqui, ó, um id.random.toString. Vou criar esse cara aqui de uma forma aleatória. Depois a gente vai precisar fazer o seguinte, val Google ID option. E a gente vai fazer o seguinte, vou pegar aqui o nosso get Google ID option e aqui ele manda pra gente o nosso padrão builder, né? O builder eu vou colocando aqui agora ponto não sei o que e vou construindo esse cara. Então ponto set filter by authorized, né? E eu já vou colocar aquele requires que ele já vai ser falso, beleza? Então vai ser falso aqui esse cara. Vou colocar aqui também o nosso set serve client ID. Aí a gente vai colocar agora o nosso constantes ponto Google Client ID, beleza? Então por isso que é importante deixar esse cara aqui. Vou colocar aqui o ponto set nonce, a gente poder colocar, ele é do tipo string, tá vendo? Vou colocar aqui esse hash nonce. E vou colocar aqui o ponto build. Fechou, beleza? E agora é o seguinte, a gente vai fazer agora criar o quê? Criar a requisição, tá, da credencial com as opções do Google. Como que a gente vai fazer isso? Val request. Vou chamar aqui então o nosso get credential request.builder também, que vem aquele padrãozinho builder. E eu vou colocar aqui, ó, ponto add credential option. A gente vai colocar aqui o nosso Google option ID que a gente acabou de colocar e vou dar só o build aqui pra gente, beleza? Então aqui a gente já tem o nosso request. Com essa request a gente vai chamar agora o nosso credential manager, né, pra gente obter as credenciais, tá? Então essa operação aqui que ela pode lançar algumas exceções e pode travar a nossa UI thread. Então por isso que a gente vai trabalhar aqui com o idef content, justamente pra gente trocar o contexto, trabalhar com uma thread safe aqui tranquilo nessa parte, beleza? Opa, tab aqui, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso val credential. Vou chamar aqui o nosso credential manager ponto get credential e a gente precisa passar para ele o context. Vou colocar aqui, a gente pode passar para ele a nossa request que a gente acabou de criar. O conta a gente não tem aqui. Então para facilitar a nossa vida, a gente vai ter que o nosso private val context. E aqui é do Android Context que a gente vai utilizar, beleza? Aí para facilitar a nossa vida, né, com o Hilt, a gente pode facilmente injetar esse cara através do nosso application content, tá? E eu vou até colocar aqui de uma vez a nossa anotação inject, vocês vão ver que ele já vai pegar pra gente, ó. Inject. Aí, beleza, ele já pegou esse camarada aqui, porque com o Hilt é muito simples eu conseguir injetar um context aqui dentro de uma classe, né? E eu não tenho perigo de vazamento de memória aqui, tá?
Esqueci o termo em inglês agora, mas significa a questão do vazamento de memória, tá? Memory leak. Lembrei. Show de bola. Então, isso aqui pode dar alguns problemas pra gente, porque se chegou até aqui, né, tudo bem, a credencial foi obtida com sucesso, ele vai processar essa credencial pra gente, que a gente vai fazer até num código à parte, tá? E a gente vai fazer o seguinte, o que a gente vai fazer agora? Basicamente, a gente pode fazer num código à parte, ou você pode deixar tudo junto aqui mesmo, mas eu vou colocar num código à parte, vou chamar de handler credential response. E eu vou passar para ele essa credential aqui, beleza? Então, com a ajuda da IDE, eu vou criar aqui essa função que vai devolver um auth result para a gente também. Só que eu não vou criar com coroutines, não, cara. Infelizmente, você errou. Só que aqui eu vou colocar como suspende que vai ser necessário, tá? Na verdade, não. Na verdade, não precisa ser suspensa, não. Eu também viajei, tá vendo? Fica reclamando dela, eu também viajei. Então, eu vou retornar aqui para parar de dar erro, o nosso result. Result.failure. Failure aqui é minúsculo, né? Show de bola. Result.failure, eu vou colocar aqui só o exception mesmo que ele vai colocar pra gente, tá? Então esse cara aqui, esse handler, já vai devolver o resultado aqui pra gente, então fica tranquilo. Aí assim, aí agora que vai também fazer a mágica, né? Vou colocar aqui o nosso return, e vou colocar aqui a questão da extração da nossa credential de resposta, né? Então vou colocar aqui no nosso when, e eu posso fazer dessa maneira, né? Val credential, vou chamar aqui de result. Opa. Nossa, agora eu apertei um monte de coisa. Credential, ponto. Credential. Pronto. Mas com calma. Credential, ponto. Credential. Beleza? E aqui a gente vai fazer o quê? Vai verificar, né, se é uma credencial customizada. O que é essa credencial customizada? Se no caso é a nossa credencial do Google, que é o que a gente está trabalhando, certo? Então, is custom credential, tá? É uma credencial, né, customizada. O que a gente vai fazer? A gente vai só confirmar aqui, que ele até faz isso no tutorial, se o nosso credential.type ele é do tipo Google ID Token Credential, tá? Então a gente está confirmando especificamente se essa nossa credencial ela está sendo obtida ali pelo ID do token do Google, beleza? E a gente precisa chamar aqui um cara chamado Type ID Token Credential, esse cara aqui. Isso tá no tutorial, se você for olhar lá direitinho, isso tá no tutorial, ele mostra pra gente, né, pra gente poder validar, tá vendo, ó? Exatamente a extração do tutorial ali que eu tô trazendo, beleza? Então, show de bola. Feito isso, o que a gente faz? Vou colocar um try aqui também, só pra gente poder capturar uma exception, tá? A gente vai trabalhar com essa exception aqui. E agora a gente vai converter os nossos dados, né, de credential e para um Google ID Token Credential. Então, o que a gente vai fazer? Val Google ID Token Credential, e vou colocar ele aqui no Google ID Token Credential, ponto. Vou chamar aqui o nosso create form, e ele precisa passar um dado aqui pra gente, que vai ser o nosso credential, que tá vindo ali como parâmetro, ponto data, que é o bundle que a gente precisa. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai extrair agora, né, o ID do nosso token JWT lá, né, que o Google gera pra gente. Então, val ID token. Vou pegar aqui o nosso Google Credential, ponto, e eu consigo aqui, ó, pelo ID token pegar esse cara. Tranquilo, né? Uma coisa vai puxando a outra. Aí agora o que a gente vai fazer? Basicamente a gente vai converter esse ID token aqui para uma credencial do Firebase, que é o nosso auth credential que a gente precisa devolver. Beleza? Então, val result. Vou chamar aqui o nosso Google auth provider, ponto, get credential, e aqui eu vou passar o nosso ID token, e aqui eu vou passar null no próximo, tá? O null aqui, esse segundo parâmetro, seria o access token, mas eu não vou entrar nesse mérito, que a gente não vai utilizar, que é a camada de access token, tá? Então a gente só passa ali o ID token mesmo. Feito isso, a gente só vai precisar fazer o nosso result.success. O success é minúsculo aqui, né? É isso mesmo. E aí eu vou colocar o nosso result, que é o que a gente precisa devolver, que é o result do Auth Credential Manager, né? Bem tranquilo. Então, aí agora no nosso cat pode dar algumas exceções. Então a primeira exceção que a gente vai capturar vai ser a nossa get credential response, tá? É uma exceção que pode acontecer aqui caso a gente obtenha algum erro na credencial. Aí no caso vai ser um problema com a API do Google mesmo, tá? Então a gente vai colocar aqui o nosso result.failure e a gente vai simplesmente passar aqui essa coisa. Vou colocar aqui uma outra exceção que pode explodir, que é a nossa Google ID Token Parsing Exception, tá? Esse cara aqui também, que é um erro de fazer o parsing ali, né, do nosso token do Google, né? Ou seja, um token válido ali, né? Um token que tá corrompido, alguma coisa nesse sentido. Beleza? E aqui não é response.
Não sei de onde que eu tirei esse response, mas ele é o exception. Show de bola. Beleza? A gente vai obter esse cara aqui. Esse failure, não sei por que ele tá dando algum problema. A gente já vai ver isso aqui daqui a pouco. Aqui eu vou precisar também fazer o return do nosso exception. Beleza? Aqui dentro do try acabou. Aí aqui abaixo, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar um else aqui. Na verdade, eu vou precisar colocar um else aqui. Confundindo aqui com muita chave. Eu vou colocar um result.failure também. Só que eu vou criar uma exception aqui. Ele recebe um exception, né? Então eu vou criar uma exception. E aqui provavelmente a gente tem uma credencial inválida. Tá? Credencial inválida. Vou deixar isso aqui como exception pra gente. E aqui agora a gente precisa colocar um else. Cadê você? Aqui no when, no caso. Deixa eu ver se é aqui. Um else. Vamos ver se ele colocou aqui. Não é um else aqui, não. Deixa eu só ver se eu me perdi aqui. É um else aqui sim, não? Else. Tá. Deixa eu só ver onde é que eu me perdi aqui, guys. Esse else aqui, ele basicamente é do nosso if aqui, ó. Não tá certo. É do nosso if aqui mesmo. Então, basicamente, é isso que a gente precisa para trabalhar aqui. Só que aqui no Wix Custom eu vou precisar colocar um else também, ó. E nesse cara aqui que ele vai aceitar um else, como tô fazendo aqui com o nosso when, né? Eu preciso fazer a diretiva ali da setinha. Esse cara aqui que eu precisava. Aí aqui eu também coloco o credential e coloco o credencial inválida também. Aqui na verdade é o tipo. Vou colocar tipo de credencial inválida, tá? E aqui eu coloco credencial inválida, beleza? Então esse aqui é o handler que a gente vai fazer, já estamos chamando ele aqui. E aqui nós temos então essa Google Auth Manager pronta para a gente poder utilizar lá no nosso View Model, beleza? Beleza, guys, agora na parte desse vídeo a gente vai trabalhar com o nosso View Model, beleza? Só que antes disso, deixa eu só consertar aqui, né? Eu também coloquei parâmetros aqui na parte do invoke da implementação, né? Vou ter que trocar aqui e trocar aqui. Aí fechou. Bom, agora que a gente vai para a parte do View Model, então a gente vem aqui na parte da nossa presentation, login, e aqui dentro de login eu vou criar o nosso login View Model. Isso é uma classe. A gente vai criar aqui então o nosso constructor, private val, login, use case. E a gente vai precisar também do nosso private val Google Auth Manager, que a gente vai precisar aqui também injetar esse cara, tá? Depois a gente vai trabalhar com o root aí, fica tranquilo. Só que a gente precisa colocar aqui que esse cara é um herdado de um view model, né? Padrão. Depois a gente termina a configuração aqui da parte do nosso root. O que a gente vai precisar então? Então vamos trabalhar aqui com a nossa camada de status, né? De estado, né? Então vou pegar aqui o nosso UI state. E eu vou criar aqui, né? Um mutable state flow. E eu vou chamar a nossa classe de estado, que é o nosso login state, que você já deve ter aí no projeto, beleza? E aqui eu vou abrir, né, para expor ali para minha camada de visualização. Então aqui só o view model que vai atualizar esse cara. State, e eu vou colocar aqui o nosso... Se você quiser, você pode tipar, né, mas acho que eu não vou tipar não. Vou colocar aqui state as state flow. Vai ficar assim, simples, sucinto, bem feito, beleza? A gente vai ter uma função aqui, ó, que eu vou chamar de onEvent, que vai ser o evento que vai ser chamado. Então, vou chamar aqui, ó, event, login event. E aí é o seguinte, eu vou fazer aqui, ó, uma verificação com o when, vou passar o nosso event. Eu vou só verificar se o evento que está sendo passado, ele é um login event.google sign in. Porque se for da minha camada de UI mandar esse evento, eu vou fazer alguma coisa, tá? E o que eu vou fazer? Vou chamar uma função chamada perform Google sign in. Vou criar essa função aqui e vai ser uma função que vai fazer toda essa parte da gente poder se comunicar lá. Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, view model scoped, cadê você? .launcher, show de bola. E a primeira coisa que eu vou fazer vai se atualizar aqui com o nosso update, it.copy, e eu vou colocar aqui o nosso isLoad como true. Vou atualizar esse cara assim que ele chamar aqui, eu clicar no botão e chamar esse evento, eu já vou colocar nosso load ali como true, beleza? E eu vou pegar aqui então nosso val Google Auth result.
E eu vou chamar aqui então o nosso Google Auth Manager.get. E aí a gente não precisa passar nada para ele, beleza? Porque ele já tem aquele parâmetro lá direitinho, né? O parâmetro que já é falso por padrão. Então deixa ele lá, porque se amanhã você quiser utilizar, é só você passar aqui como true, por exemplo. Tranquilo? Então, show de bola, basicamente isso. Como ele devolve um result pra gente, eu consigo fazer o quê? Eu consigo pegar esse cara e consigo chamar a diretiva fold. Porque é como se eu estivesse fazendo um when aqui na parte do Kotlin, né? Da mesma forma que eu faço o when para verificar que o que tá vindo para mim nesse evento é um evento X, um evento Y, o fold basicamente ele vai fazer a mesma coisa. Aí a gente pode ver se tá vindo de lá foi um sucesso ou se tá vindo o quê? Um on failure, tá? Uma implementação aqui bem bacana, né? Que a gente pode utilizar aqui na parte do Kotlin também, que é uma parte nativa do Kotlin, beleza? Então, se vier sucesso, olha só que bacana. Ele tem um trouble aqui, que é um erro que vai acontecer. E aqui nós temos o auth credential, que é o que a gente vai precisar de sucesso. Beleza? Então, quando a gente faz isso, eu vou colocar aqui, ó, auth credential. Vou colocar esse cara aqui, né? E vou colocar aqui como trouble. A ideia já me ajudou aqui também, beleza? Vou renomear esses caras aqui para ficar mais fácil. Bom, se deu sucesso aqui, o que eu quero fazer? Chamar o nosso useCase.método invoke. E a gente pode chamar aqui os nossos login useCase.parents. E qual que é o parâmetro que ele precisa? Ctrl P. E vai ser o nosso auth credential aqui mesmo, que a gente precisa passar para ele. Bem de boa, né? E agora a gente chama o nosso collected. A gente poder coletar esse cara, tá? E aqui eu vou chamar ele de response. A ideia também já colocou aqui para mim, response, show de bola. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou verificar se a nossa response ela é um is, uma response de sus. Eu gosto de colocar aqui is response.load. Eu gosto do loading primeiro, tá? Vou dar aqui um Ctrl D, vai ser aqui failure e aqui vai ser success. E a gente conseguiu mapear todas as possíveis respostas que vão vir de lá. Bom, se vier aqui no load, basicamente eu vou fazer o nosso UI state. Aí aqui eu preciso do privado, né? UI state.update it.copy e o isLoad vai se tornar true, tá? E aqui o nosso... Vou atualizar essa variável também, que eu acho que ele vai ser importante atualizar. O que deu sucesso, né, que a gente vai controlar, vai ser como... Aí não vai ser como true, mas vai ser o nosso response. Cadê aqui nosso response? Cadê o nosso response? Era para vir aqui, mas não veio não. Vamos dar uma olhada depois o que está acontecendo aqui. Eu vou vir aqui para os próximos para a gente poder ver, tá? Então aqui eu vou colocar também o nosso update it.copy. Então aqui o nosso is.load vai ser como falso. E aqui nós temos o nosso error message, que a gente pode pegar aqui também o response.error message, beleza? Show de bola. Aqui a gente não lida com isso não. Eu tô viajando legal. Aqui é só essa parte aqui também do load. Aqui que a gente vai ter acesso, porque quando dá sucesso é que vem um dado pra gente, né? Então, basicamente, eu vou copiar aqui, ó. E eu vou... Deixa eu ver o que eu fiz. Copiei aqui. E faltou só você. Show de bola. Aí aqui não podemos lidar com o nosso error message mais. A gente vai vir pegar com o nosso isSuccessful, né? A nossa diretiva. Vou colocar o nosso response.data. E eu só vou colocar aqui o nosso add true para ele fazer o assert aqui, né? Se é igual a true, que ele vai trazer um booleano pra gente, se vai ser true ou false. Tranquilo? Show de bola. Então esse aqui seria o melhor cenário, né? O cenário de sucesso. Agora aqui no throwable pra gente, o que a gente pode fazer? Vamos verificar se esse throwable que tá vindo aqui, a gente vai verificar se ele é um get credential exception. Então, na verdade é um Gresham Credential Cancellation Exception. Porque o usuário ele pode cancelar, né? Ele pode clicar no botão ali, ele pode rodar para baixo porque na hora que abre aquele pop-up, ele pode selecionar a conta, mas evidentemente ele pode não selecionar essa conta. Então é legal a gente pegar isso aqui, que é uma exceção que ele cancelou. Então se ele cancelou, a gente simplesmente atualiza nosso estado com it.copy e a gente simplesmente vai pegar o nosso isLoad.false aqui, tá? Não fazemos mais nada, show de bola. Se é qualquer outro tipo, aí a gente vai fazer o nosso .update e a gente vai fazer o nosso it.copy. O isLoad vai ser como false também. E a gente pode pegar aqui o nosso error message e dar um throwable.message.toString. Aqui também você pode pegar, tá? Vou colocar aqui error message
Aqui eu vou só colocar o load, não vou colocar aqui não. Talvez um log aqui seria interessante pra gente, beleza? Não quero que dê um pop-up só porque ele arrastou lá. Tranquilo? Então, show de bola, esse aqui que vai acontecer aqui no nosso View Model, né? O que a gente tinha para fazer nessa parte do View Model. E agora a gente vai trabalhar na nossa camada de View. Vamos lá? Beleza, para a gente ver isso aqui agora funcionando, a gente precisa trabalhar na nossa camada de View também, né? A gente precisa atualizar isso lá. Então, o que a gente vai fazer? Dentro aqui na parte de Presentation, a gente tem o nosso Login Screen e nós temos o Login Navigation. Então, a gente vai fazer aqui, então, a nosso Val View Model. Eu gosto de fazer isso aqui, tá? Eu acredito que seja a maneira mais adequada. Onde vai obter a instância desse View Model através do nosso Hint View Model, que é um componente que vem ali, né? Com as dependências do Hint. E a gente só precisa tipar ele para ver qual View Model que ele vai injetar. Então, vai ser o nosso Login View Model, beleza? Então, Val UI State. E a gente coleta esses dados como viewModel.UIState.collected as state com ciclo de vida. Isso aqui já é uma dependência que eu coloquei para vocês também. Se você não usa esse cara aqui, pelo amor de Deus, passa a usar, tá? Então, uma recomendação oficial aqui do Google também para você coletar os estados com ciclo de vida, tá? Então, já tem um tempinho que isso aqui tá lançado, então atualiza seu projeto se você está utilizando só o Collect as State, tá? Coleta aqui com ciclo de vida. Beleza? Show de bola. Feito isso, a gente tá passando aqui, né, que eu deixei aqui meio que mocado o nosso UI State, só que agora eu vou trocar, a gente vai passar aqui o nosso UI State padrão mesmo. Ah, um detalhe, se você quiser, tá vendo, a gente precisa chamar a diretiva.value aqui, porque aí o value traz o login state. Se você não quiser mexer com isso, você pode colocar aqui a diretiva by, tá? E aí é só você fazer o import aqui, ó, que ele vai trazer o import do get, aqui ó, get value. Então isso aqui é só uma questão tranquila da gente poder não colocar o ponto value, só isso, tá? Então uma diretiva by aqui e você pode trazer aqui diretamente o valor, tranquilo? E agora no evento a gente vai chamar nosso viewModel.onEvent e a gente vai dar aqui um it, que é o evento que está sendo chamado lá na nossa login screen, beleza? E aqui agora dentro do nosso, deixa eu até ver esse parâmetro que está aqui, ó, login, navigation home, beleza? Ah, tá. E o que a gente vai fazer agora? Agora a gente precisa atualizar a nossa camada de UI de acordo com as ocorrências que vão acontecer lá no nosso ViewModel e vai atualizar para ela. A gente vai precisar de um contexto aqui, ó, então vai ao context. Eu consigo facilmente esse context através do nosso local context.currency. Beleza? E aqui que vai fazer? Eu vou chamar o nosso Launcher de Effect para a gente poder acompanhar essas atualizações. Então a gente vai ter aqui basicamente duas chaves. Eu vou ter que a chave que atualiza aqui se deu sucesso na minha operação. E eu vou ter a segunda chave, que é o nosso UIState.errorMessage, beleza? Então, quando uma dessas chaves, um desses valores mudar, o meu Launcher Effect ele vai ser chamado, beleza? Então, eu vou fazer um if. Se o meu UIState.issuccess for verdadeiro, eu vou navegar para onde? Vou navegar para toHome, beleza? Não quer dizer que deu tudo certo. Então, eu vou navegar para home, ele está autenticado. E eu vou verificar também se o meu UIState.errorMessage, vou fazer aqui com let, nós vamos capturar aqui o nosso error message. Beleza. E aqui eu vou dar um context aqui para ele. Na verdade, é o toast, né? Context. A gente vai passar aqui para ele nosso error message. E a gente coloca lá um toast na tela, né, do erro que aconteceu. Beleza? Então, basicamente é isso que a gente precisa fazer. O evento já está sendo passado aqui, que eu já deixei para vocês, né? Tudo direitinho. Aí aqui você tem a visualização, né, do preview, você pode ver. Então, pessoal, show de bola, né? Basicamente é isso que a gente precisava fazer, só que nada vai funcionar se a gente não configurar aqui um Hint, né? É o que a gente vai fazer agora nessa próxima etapa. Bom, guys, agora a gente precisa configurar aqui o Hint para ver se tudo aqui está funcionando como esperado, né? Não vou entrar nos méritos, detalhes da configuração, tá? Não é o objetivo do tutorial também, mas é uma configuração padrão. Se você já trabalha com Android, você vai ver que isso aqui é padrão a gente configurar com Hint, beleza? Então, show de bola. Vou vir aqui, ó, e a gente vai criar aqui o nosso Google Login Compose Application. Nossa, grandão esse nome, né? Mas vai ser esse nome aqui mesmo. A gente precisa herdar aqui de Application. E a gente precisa colocar aqui a anotação Hint Android App. Então, precisa dessa chave aqui. Lá no nosso Android Manifest, a gente precisa colocar aqui o ponto .name. Cadê o nosso name? E eu vou colocar esse cara aqui que ele já até pegou pra gente, tá? Faz parte da configuração do Hint, como eu falei pra vocês. Não vou entrar nos méritos detalhes. Aqui eu preciso colocar a anotação @Android Entry Point. Show de bola, beleza. Aqui configurou também. Feito isso, agora o que a gente tem que fazer? Deixa eu fechar tudo aqui. A gente tem que vir aqui na nossa camada de UI. Nossa, eu coloquei aqui na camada de UI, né, guys? Olha só. A nossa camada core ela não fica na camada de UI, né? Então, hoje vai ter uma correção legal aqui, ó. A gente vai tirar essa camada core daqui e vai colocar para cá, ó.
Vamos fazer o refactor de tudo aqui e beleza. Show de bola. Então, tem um vacilo meu, né? A camada core tá acima da camada de UI. Então aqui agora, dentro de DI, a gente vai colocar aqui o nosso app module, tá? Você pode chamar o nome que você preferir. Eu vou colocar app module, vai ser um objet. Aqui a gente vai colocar um install in. Vamos colocar aqui @module também, que é o módulo do Hilt, tá? Então aqui basicamente a gente vai ensinar ele como que ele vai injetar via construtor aquelas classes pra gente lá, os repositórios, né? Então singleton component. Então basicamente aqui não tem muito mistério. O que a gente vai fazer agora? Primeiro a gente vai fazer uma função que vai provide credential manager. Então show de bola. A gente precisa passar aqui o nosso application context não é do Google API, é do nosso Android Context, beleza. E a gente vai devolver aqui o nosso credential manager. E a gente vai retornar para ele. A gente vai retornar. Na verdade, não tem o construtor aqui. Eu estou viajando. Agora sim, a gente vai retornar o nosso credential manager.created. A gente vai passar aqui o contexto. Bem de boa, né? E aqui a gente vai colocar a nossa anotação provides e a nossa anotação singleton também. Tranquilo. Então aqui a gente já provisionou o nosso credential manager. Aqui a IDE já até colocou pra gente onde que ele está sendo injetado, tá vendo? Aí colocou a setinha de onde está vindo aqui. Onde a gente vai saber injetar ele quando passar ali pelo construtor, né? Bem de boa. A gente precisa fazer agora o nosso fun provide Firestore. E aqui com uma linha a gente pode fazer o nosso Firestore. Firebase Firestore, a gente pode pegar o nosso Firebase Firestore.getInstance. E aqui, @singleton, @provides. Tranquilo? Basicamente isso que a gente vai precisar. Outro ponto. Vamos fazer a mesma coisa com fun provide Firebase Auth. Então aqui a gente vai colocar o nosso Firebase Auth. Vamos chamar o nosso Firebase auth.getInstance também, e @singleton, @provide. Beleza? Então é isso que a gente vai precisar. Show de bola, pegamos as instâncias. Agora a gente vai precisar também criar aqui a parte do repositório, né? Então fun private provide auth repository. A gente vai precisar do nosso auth. Aqui é o nosso auth, que é o nosso Firebase auth. Firebase Firestore. E aqui a gente coloca a nossa interface. E a gente devolve a sua implementação concreta. A implementação concreta a gente precisa do auth e a gente precisa do Firebase. É que eu chamei ele de Firestore. Vou deixar o nome aqui também como Firestore. Show, para ficar certinho. E aí a gente coloca essas duas anotações aqui. Aí, beleza. E aí a IDE vai dando vida aí pra gente. Por último, a gente precisa do nosso fun provide login use case. Então, o login use case a gente precisa passar o que para ele? O nosso repositório. E a gente devolve aqui o nosso login use case. E aqui, login use case impl. E a gente passa o nosso auth repository. Show de bola. E aqui, show de bola. Beleza, pessoal? Maravilha, né? Então a gente ensinou o Hilt como que ele vai injetar esse cara. Tranquilo? Vou colocar aqui então para a gente rodar o nosso app. Na verdade, eu vou só colocar para ele buildar aqui e ver se está tudo compilando como esperado. Vamos lá? Beleza, guys? Aqui buildou direitinho o nosso projeto, só que eu já ia me esquecendo, né? O que a gente vai precisar fazer? Aqui eu coloquei o nosso @inject, mas se a gente for ver lá na nossa camada de data aqui, no nosso auth repository, eu não coloquei, né, nosso @inject. Então, senão o Hilt não vai saber onde que ele vai puxar esses dois caras aqui. Então, esse é um passo muito importante. Se eu não me engano, lá no nosso use case, a gente também vai precisar colocar aqui o nosso @inject, tá? Então, o nosso @inject ele vai precisar colocar aqui também.
E depois nós vamos precisar no repositório, já foi, perfeito, eu acho que é isso aqui. Ah, no view model, né? Presentation, login, view model, a gente precisa colocar a anotação @inject aqui, senão nada funciona. Aí sim, já pegou tudo. Show de bola, guys. Agora a gente vai executar o nosso projeto e vamos ver se tudo funciona como esperado. Vamos lá, vou executar aqui. Bom, guys, o meu aqui não executou porque eu esqueci aqui uma anotação, né? Mas basicamente ele não tá conseguindo criar essa instância aqui do ViewModel através daquela diretiva hint ViewModel. Por quê? Porque eu acabei esquecendo de colocar aqui, ó, o nosso @hint ViewModel, tá? Então lembrando que a gente cria essa instância aqui, né, dentro do nosso hint ViewModel, mas a gente precisa ter essa anotação hint ViewModel aqui, senão ele não consegue criar. Beleza? Agora sim, vamos lá. Executando o nosso projeto, vamos ver se o nosso aplicativo ele abre. Beleza, guys? O aplicativo aqui abriu direitinho. Vou clicar aqui em continuar com o Google. Só vale um detalhe. Eu até recomendo você utilizar isso daqui com o seu dispositivo físico real, que muito provavelmente você tem uma conta do Google lá. Ou então você coloca uma conta do Google, né, lá no Google Service aqui, né, de Google Accounts dentro do seu emulador, você coloca uma conta sua, porque senão não vai dar certo, beleza? Então vou clicar aqui em login com o Google. Ele já abriu aqui pra gente, ó, então use uma conta para o app, né, Google Login Compose. Tá aqui a minha conta logada nesse emulador. Vou clicar. Então, ó, ele tá pedindo aqui para me dar a permissão, continuar como Daniel. Conectando. E tá lá, home screen. Funcionou como esperado. Agora vamos ver se funcionou mesmo dentro do nosso Firebase. Então eu vou vir aqui, ó, lá do nosso login, eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui. Cadê? Aqui, ó. Que essa página aqui estava aberta, né? Beleza, vou fechá-la aqui, ó, dentro do nosso Auth. Olha, beleza, ele já pegou aqui, então, o meu e-mail, né, direitinho, a hora que eu fui autenticado, o ID do usuário, tá tudo certinho. E agora no Firestore ele tem que ter salvado esse cara, porque é a primeira vez que ele tá sendo logado. E tá lá, ó, criou o documento e pegou todas as informações que a gente precisava e tá salvo aqui no nosso Firebase, né? No nosso Firestore. Show de bola, pessoal. Bom, esse era o tutorial que eu queria trazer aqui para você, né? A gente demorou um pouquinho a chegar nesse tutorial aqui, né? Chegar onde é que a gente queria. Mas, poxa, show de bola. Espero que você tenha aprendido aqui bastante nessa parte. E agora você pode usar esse balde aqui para você colocar na sua aplicação. Só lembrando que tem muita coisa aqui que dá para melhorar. Questão de validação, alguns outros possíveis erros que você pode explorar para você ter, né, essa implementação aqui mais robusta, mais confiável e mais escalável também. Mas eu espero que isso aqui ajude muito a você nos seus projetos, principalmente utilizando aqui, né, a API oficial, que é o Credential Manager. Beleza? Então é isso aí. Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço.